Hoje nós vamos falar sobre garantia. Portanto, olá ouvinte, vamos entender um pouquinho sobre o que significa a palavra garantia no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que considerar dois tipos de garantias no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos a chamada garantia contratual e nós temos a garantia legal. Bom, a garantia legal é a garantia obrigatória. E desta ninguém pode se afastar. Digo ninguém, evidentemente, o fornecedor. O fornecedor não pode se eximir de responder no prazo de garantia do produto pelo defeito que esse produto ou serviço vier apresentar. E qual é o prazo de garantia legal dos produtos? Todo produto durável tem garantia obrigatória de 90 dias. Deste prazo, ninguém pode fugir, ninguém pode se eximir. Todo produto durável, repito, tem garantia obrigatória, 90 dias. Se porventura o fornecedor informa ao consumidor que aquele produto que ele está vendendo ou aquele serviço que ele prestou tem uma garantia inferior, esta cláusula é como se não tivesse escrita. Imaginemos o seguinte: você levou um vídeo, cassete para consertar, e consertou, e aí o sujeito lá que prestou o serviço diz o seguinte: olha, assina aqui, toma conhecimento de garantia de 30 dias. Não vale nada. Nunca, em hipótese nenhuma, a garantia pode ser inferior a 90 dias. Isso para os produtos duráveis e para os serviços duráveis. Quando o serviço ou o produto não é durável, no caso aí dos produtos de consumo imediato, a garantia é de 30 dias. Bom, mas o que é importante para a gente é a garantia dos produtos duráveis. Muito bem, colocado isso, que ninguém pode se eximir dessa responsabilidade, dessa garantia legal, nós vamos partir para outra garantia, que é a garantia contratual. A garantia contratual, de fato, é uma mera liberalidade do fornecedor. Ele oferece a garantia porque quer oferecer, ou seja, porque quer que o seu produto ganhe mercado, quer que o consumidor adquira, confie no seu produto. Então ele oferece uma garantia superior a 90 dias. Por exemplo, até a próxima Copa. Garantia de uma televisão até a próxima Copa. Isso significa, dependendo do momento, que essa garantia poderá chegar a 4 anos, ou garantia de 1 ano, ou garantia de 6 meses, ou garantia de 2 anos, ou garantia de 3 anos, como é muito comum nos carros. Bom, esta garantia é contratual. Em sendo contratual, é de fato mera liberalidade do fornecedor. Oferece porque quer. Mas quando o fornecedor oferece garantia contratual, essa por mera liberalidade, o fornecedor tem que cumprir com determinados requisitos. Como o nosso programa não é um programa só de defesa do consumidor, só de direito do consumidor, nós estamos preocupados com as relações de consumo e educação também do fornecedor, para que ele evite problema para o seu negócio. Aí vai uma dica para os fornecedores. Então, quando você, fornecedor, oferece uma garantia superior a 90 dias, você necessariamente terá que informar por escrito, e melhor que seja num formulário próprio, num padrão, dizendo então nesse formulário no que consiste essa garantia. É necessário dizer por escrito no que consiste a garantia. Por exemplo, vou pegar um computador, uma empresa que venda computador. Ela nunca pode se eximir da responsabilidade legal, que é 90 dias. Portanto, ela pode oferecer, por exemplo, assim, teclado do computador, garantia, 6 meses. Monitor, garantia, 1 ano. HD, garantia, 8 meses. Enfim, ela pode fazer um mix, desde que a garantia seja superior a 90 dias. E dizendo, então, exatamente no que consiste a garantia, né? Qual é a cobertura dessa garantia, aonde será efetuado o conserto, por exemplo, e a cargo de quem ficará a despesa. Vamos imaginar uma geladeira, né? Então, o fabricante da geladeira ofereceu garantia de 1 ano.
E aí, passados os 90 dias, lá no 6º mês, por exemplo, a geladeira deu defeito. Tá bom, está na garantia. Agora, tem uma despesa aí para levar a geladeira para autorizada. E por conta de quem corre essa despesa? Evidentemente que esse tipo de informação deve estar colocado nesse formulário próprio que eu disse, que é obrigatório. No que consiste e quanto custa para transportar, por exemplo, e a cargo de quem fica esse transporte. Quando o fornecedor não oferece esse formulário próprio de garantia, né, quando ele não preenche esses requisitos, quando ele não cumpre com esses requisitos, ele está cometendo um crime contra as relações de consumo. Né, e se é crime, ele pode sofrer uma detenção em razão desse crime. E, evidentemente, como ele não está cumprindo com esse requisito, além do crime, ele fica sujeito, ele fornecedor fica sujeito a uma multa. E nós já falamos em outra oportunidade o tamanho dessa multa. Quem pode aplicar essa multa? O PROCON. Né? E essa multa, ela varia de 300 a 3 milhões de UPIR, exatamente porque entendemos que é uma prática comercial abusiva oferecer uma garantia, por exemplo, via imprensa, mídia, e não cumprir com os requisitos, que é dizer no que consiste, onde será exercido o direito do consumidor de reparar aquele defeito, daquele produto, daquele serviço, portanto, tem uma infração. Agora, se o fornecedor oferece o formulário, que aliás é uma prática muito comum, mas não preenche no ato da venda, né, o formulário de fato existe, e esse formulário não foi preenchido, dizendo, por exemplo, qual foi a data da compra, porque evidentemente o fabricante fabricou esse produto, elaborou um formulário de garantia e o comerciante não preencheu, né, dizendo quem é o consumidor e que data ele comprou. Portanto, esse comerciante também incidiu na prática comercial abusiva de não preenchimento do certificado de garantia no ato da venda, portanto, também incidiu no crime de não preenchimento do certificado de garantia. E aí vem a prática. Como ele deixou de preencher, deixou de cumprir esse requisito, ele começa a exigir do consumidor nota fiscal. O nome nota fiscal já indica. Nota fiscal é uma relação com o fisco. E o Código de Defesa do Consumidor não está preocupado com a relação com o fisco. Nós, enquanto pessoas preocupadas com o futuro da nação, enquanto cidadão que somos, estamos preocupados sim com o recolhimento de tributo. Mas o Código de Defesa do Consumidor não tem nada a ver com o Código Tributário. Um comerciante que não preencheu o certificado de garantia, portanto não sabe exatamente qual foi a data da venda, ele exige do consumidor fiscal, sob pena de não cumprir ou de não cumprir com a garantia. Portanto, esse comerciante volta a praticar um ato de comércio abusivo, ou seja, uma prática comercial abusiva, exatamente porque está pedindo nota fiscal e o consumidor não tem que apresentar, ou seja, não é necessário que o consumidor leve a nota fiscal junto com a garantia. A garantia, o certificado, o termo de garantia é um documento autônomo e ele tem que ser preenchido no ato da venda. O fato do comerciante não ter preenchido no ato da venda e exatamente por isso está pedindo agora, diante de um problema, diante do defeito do produto, a nota fiscal, está abusando mais uma vez. Né? O consumidor, sim, tem que apresentar nota fiscal, se for exigido, para o fisco, não para o comerciante, porque ele não tem poder de polícia, não é ele o fiscal da lei para identificar se aquele consumidor recolheu ou não recolheu o tributo. O que basta, né, o que o consumidor precisa é apresentar o certificado de garantia preenchido no ato da venda. Portanto, você comerciante, você que vende efetivamente produtos, você deve tomar um cuidado muito grande, porque já dissemos aqui também em outra oportunidade que todos os envolvidos na cadeia de colocação de produtos e serviços no mercado de consumo respondem solidariamente. Portanto, se é o fabricante do produto que está dizendo lá no comercial da televisão que aquela televisão tem garantia até a próxima Copa e você não preenche, mostra, entrega esse documento que deve corresponder àquilo que foi dito na televisão, na imprensa, no comercial, você também está incidindo na prática. Então, na prática abusiva. Portanto, você também poderá responder pelas consequências
do não preenchimento do certificado de garantia. E também poderá responder, evidentemente, pelo não conserto do produto ou do serviço, coisa que a garantia deveria oferecer, tal como informado na publicidade. Portanto, muito cuidado você, comerciante, ao oferecer garantia. É uma liberalidade. Mas, em sendo liberalidade, essa garantia contratual, ou seja, essa superior a 90 dias, você não pode deixar de cumprir com esses requisitos legais, quais sejam: preenchimento do certificado de garantia no ato da venda, dizendo exatamente no que consiste a garantia e dizendo também onde o consumidor poderá exercer o seu direito de ver reparado o produto ou serviço. Portanto, muito cuidado. Fique de olho aberto e até o nosso próximo encontro.